Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso de número 1 a seguir. O título diz: os deveres das várias classes de pessoas crentes. Versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Na outra tradução: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então nós vemos a continuação do estudo da carta ou da epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, que mais uma vez é repetida a palavra sã doutrina, né? Ou seja, ensinar a verdade da palavra de Deus, ensinar o evangelho do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, que nos teus lábios, Tito, esteja a palavra de Deus, que esteja coisas que edificam, e as coisas que edificam são a palavra de Deus, né? São as Escrituras. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, que nos teus lábios habite ricamente a palavra de Cristo, nas suas pregações e ensinos, que nelas contenham todo o conteúdo, a sã doutrina, né? A palavra de Deus, a pregação da verdade, a pregação dos ensinamentos saudáveis de Cristo, os ensinamentos evangélicos que estão contidos nos evangelhos, os quais Cristo nos ensinou. Então, Tito, você deve pregar e falar o que convém. Por quê? Porque se nós vemos o contexto desse capítulo 2, que o capítulo 1 faz parte do contexto de todo esse texto, até porque capítulo e versículo foi algo acrescentado pelo homem, né? Só para facilitar, para a gente achar na Bíblia. Mas Tito não tem capítulo e versículo. Isso foi colocado no decorrer dos séculos pelos homens, somente para nos facilitar a gente achar o capítulo, né? Mas era tudo no mesmo contexto. Então, se a gente ler o contexto, nós vamos ver que no capítulo 1 que haviam pessoas, falsos mestres, que falavam que não convinha, né? Falavam e provocavam desavenças, pregavam fábulas, pregavam mandamentos de homens. Por isso que Paulo fala para Tito: pregue o que convém, pregue a sã doutrina, pregue o santo ensinamento, o ensinamento saudável, genuíno da palavra de Deus. Então, esse é o nosso exemplo a ser seguido, né? Que as nossas pregações, nas nossas palavras, seja anunciada a sã doutrina, seja anunciado o evangelho saudável, né? Não o veneno, o evangelho é envenenado, né? O veneno na panela, o falso evangelho, porque o falso evangelho nada mais é do que o veneno, né? Nada mais é do que aquele que leva a pessoa ao engano, a mentira. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Então nós vamos ver agora a partir do verso 2 que Paulo vai se referir a várias classes de pessoas, né? A velhos, idosos, homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, moços, empregados, vai se referir a várias classes de pessoas. Então, primeiramente aos velhos, aos homens idosos, que sejam temperantes, ou seja, pessoas de um bom temperamento, que tenham domínio do seu temperamento, né? Que tenham mansidão, paciência, sejam respeitados, pessoas de respeito, pessoas que respeitam a Deus, que honram
a Deus, dignos, né? Sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, são características ali que Paulo fala para Timóteo exortar que os homens idosos tivessem, né, essa característica, né? Que todos, né, homens idosos hoje da nossa geração tivessem essa característica, o mundo seria diferente, né? Porque teria belos exemplos para ser seguido. Mas infelizmente, muita gente na sua idade avançada, em vez de servir a Deus, vai para o bailão da terceira idade, né? Vai fazer um monte de coisa errada. E o Senhor, Ele deseja isso dos homens idosos, né? Que sejam servos do Senhor, pessoas sensatas, sadias na fé, no amor e na constância, na perseverança. Sejam constantes em servir a Deus, constantes na prática do amor, da caridade. Sejam pessoas sadias, sãs na fé, sensatos, equilibrados, respeitáveis, dignos. Então são características aqui que são necessárias para os homens idosos. E as mulheres, terceiro versículo. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. O outro versículo diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então também são características aqui para as mulheres idosas na igreja, né? Sejam mulheres sérias em seu proceder, sejam mulheres sérias, não sejam mulheres de brincadeira, sejam mulheres de respeito, que se valorizem, que honram ao Senhor. Então eu vejo na Bíblia uma mulher que era assim, a viúva, que não saía do templo, né? Que orava sem cessar, que está lá no Evangelho de Lucas, e ela tem a revelação. Quando o menino Jesus aparece ali, ela contempla a revelação, né, de Jesus, né, o Filho de Deus. Era uma viúva que não se ausentava do templo, né, e sempre estava servindo a Deus. Então é um exemplo para todas as mulheres de todo o mundo, porque servia ao Senhor com seriedade, com verdade, com honestidade. Então que as mulheres sejam semelhantemente sérias em seu viver, né? Em seu proceder, não caluniadoras, porque o que tem de mulheres que ficam ociosas, né? Mulheres idosas, o marido morreu, os filhos já casou, né? Vivem sozinhas e se entregam aos prazeres, ou começam a cuidar da vida alheia através da fofoca, da difamação e da calúnia. Então Paulo diz para essas mulheres idosas que elas sirvam ao Senhor, que elas não sejam caluniadoras, mas sejam mestras do bem, preguem a palavra de Deus, não se entreguem aos vícios do vinho e a todos os demais vícios, né, da bebida e dos outros tipos de pecado. Que sejam mulheres mestras do bem. Versículo 4, para quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Na outra tradução, a serem, versículo 4, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então esta é a função, né, das mulheres idosas da igreja, que elas ensinem as mulheres mais jovens, as recém-casadas, a amarem seu marido e seus filhos. E um acréscimo meu, né, as jovens solteiras amarem ao Senhor e se dedicar à obra de Deus. Então, que essas mulheres idosas, a função delas não era ser caluniadoras, brincalhonas, mas eram ser mulheres sérias, que ensinassem as mulheres mais jovens, né, as recém-casadas, a amarem o marido e amar os seus filhos. Se toda mulher ensinasse isso, né, para a sua filha, né? Felizmente hoje na nossa geração já
não se ensina mais dessa forma, né? E até mesmo nas igrejas, nós não vemos esse tipo de ensinamento, né? Se o casal briga, a primeira coisa que a mãe da mulher faz é: ah, vem morar comigo, abandona ele e vem morar comigo, não é? Assim que funciona. E a mesma coisa o homem também, se o homem briga com a mulher, vai reclamar para a mãe dele ou para o pai: ah, larga essa mulher, vem aqui morar conosco. Então, não vemos mais esse tipo de ensinamento, né? As mães que já eram para ensinar suas filhas e seus filhos, desde pequenino, a amar os seus maridos, amar suas esposas, seus filhos, né? A ter um bom caráter, já começa tudo a ser desvalorizado. Por quê? Pela falta do conhecimento da palavra de Deus, né? Então, o apóstolo manda Tito exortar e ensinar as mulheres mais velhas para que elas instruíssem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e amarem os seus filhos, né? Infelizmente, faz seu irmão. Infelizmente hoje já não é dessa forma mais, né? Hoje a primeira briga que acontece, o primeiro conselho que a mãe dá para a filha é: larga deste rapaz e vem morar comigo. Ou larga dessa mulher e vem morar aqui de volta conosco. Não é ensinado mais a palavra do Senhor. Então nós precisamos voltar ao ensino da palavra do Senhor. Versículo 5: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Na outra tradução: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, olha só que dever que tem, né? As mulheres mais velhas, né? As mulheres idosas na igreja, ensinarem as mais novas, as recém-casadas, a serem sensatas, honestas, pessoas fiéis, sensatas, que busquem o Senhor, que busquem a obediência a Deus, ser mulheres moderadas, puras, boas donas de casas, ou seja, que cuide bem de suas casas. Mas quantos casamentos vão à beira da falência por causa disso, né? As mulheres não cuidam da casa, né? Eu já vi vários relatos de homens, né, que trabalhavam e chegavam nas suas casas, aleluia, não tinha comida feita, não tinha roupa lavada, não tinha absolutamente nada, porque faltou, né, alguém que ensinasse muitas vezes essas mulheres que casaram, né? Mulheres que faltou exemplo, né, para essas jovens recém-casadas. Então, boas donas de casa. Não sei se o pastor já ouviu, eu já ouvi várias vezes isso acontecer. Tem moças que ficam mais na casa da mãe e do pai do que na própria casa. Parece que casou, não foi com o marido, né? Casou com o pai e com a mãe de novo, né? A Bíblia é bem clara: deixará o homem seu pai e sua mulher, e unirá sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, todo casamento que não age dessa forma, a tendência é fracasso, porque todo mundo se mete no meio da briga, né? Se tem alguma coisa. Então, por isso que Paulo ensina as mulheres mais velhas: mulheres mais velhas, vocês têm que instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem mulheres sensatas, honestas, boas donas de casa, que cuide bem da sua casa, porque tem aquele ditado, mas se eu tenho trabalho para fazer na minha casa, eu não vou ter tempo para cuidar da vida dos outros, né? Porque eu tenho que cuidar da minha, né? Então, por isso que tem muita gente por aí, muitas mulheres, que tem tempo para cuidar da vida do vizinho, para cuidar da vida da irmã, para cuidar da vida do pregador, para cuidar da vida do que canta, do obreiro, do pastor. Tem tempo para cuidar da vida até de quem está em outro país, se duvidar. Porque
não tem cuidado da sua própria casa, né, da sua própria vida. Então esse é o ensinamento que as mulheres mais velhas devem passar para as mais novas. Então, se você vê que na nossa geração a maioria dos casamentos dão divórcio, dão em separação, é exatamente por causa disso, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por culpa dos pais, tanto do marido como da esposa também. Por falta da instrução da palavra de Deus, o diabo entrou para matar, roubar e destruir. Então, é isso que tem acontecido, pela falta da palavra de Deus. Sujeitas ao marido, bondosas, sujeitas ao marido, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, isso aqui, na nossa geração, se tornou até embaraçoso de dizer, né? A mulher se sujeita ao marido, submissa ao marido. Muitas mulheres e muitas igrejas, a maioria dos crentes, não aceitam isso, essa verdade bíblica, né? A submissão não significa que a mulher é tapete do homem, como muitos acham, né? Muitas mulheres acham isso, por falta de interpretar errado a Bíblia. A submissão e a sujeição é mais ou menos igual Cristo e a igreja. Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim o marido deve amar a sua esposa e se entregar por ela. Ou seja, assim como a igreja é sujeita, submissa a Cristo, assim a mulher, a esposa, é sujeita e submissa ao marido. Então, é a ordenança da palavra de Deus. E você fala, mas para a mulher é difícil, né? Ela tem que se sujeitar, se submissa ao marido. Mas se você analisar pela Bíblia, é mais difícil para o marido. Por quê? É mais difícil para o marido? Porque o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, dar a sua vida por ela. É mais ou menos assim, irmão. Se você vê que está vindo um carro, tá o senhor e a sua esposa, e não tem como salvar os dois, o carro está vindo em alta velocidade, o irmão tem que empurrar a mulher para ela sair da frente do carro e morrer no lugar da irmã. Ou seja, tem que dar a vida pela mulher. Então é isso que ensina a palavra de Deus, que assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, os maridos devem dar a sua vida pela sua mulher. Então, que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens, as recém-casadas, a serem sujeitas, submissas ao marido. Mas o que acontece hoje? O pau quebra, o jovem casal briga, o pau quebra, briga, a mulher vai para a casa da mãe. A primeira coisa que a mãe fala, qual que é? Vem morar? Vem morar comigo. Então, esse é o recado. Por isso que está desse jeito a nossa geração. A nossa geração não é só casamento, até na igreja nós podemos dizer assim: se eu ouvir uma palavra dura do pastor pregar, ou o irmão pregar, eu não volto mais na igreja. Então nós estamos acostumados a isso, a tocar de igreja, como se toca de sapato, a tocar de mulher ou de marido, como se toca de sapato ou de restaurante, né? Agora eu não gosto mais de comer nesse, fui maltratado, eu vou comer em outro restaurante. Então o ser humano está dessa forma, né? Não existe mais fidelidade, não existe mais conserto, porque como diz os antigos, né? Os antigos, por que antigamente os casamentos duravam mais e hoje não? Porque os antigos foram ensinados pelos seus pais, pelos seus avós, a consertar o que está quebrado, não era assim? Hoje não. Ah, quebrou a televisão? Joga fora, vamos comprar uma outra nova. Ah, esse carro quebrou? Ah, vamos passar ele para frente, vamos pegar um novo. Ah, essa roupa rasgou? Joga fora, comprar uma nova, não vou costurar não. A geração é assim, a nossa geração. Ah, o celular está com defeito? Vamos comprar um novo. Assim é o casamento, está com defeito? Tem coisa errada? Ah, vamos abandonar tudo e vamos tentar outro. Só que o problema vai continuar, né? Porque o pecado não está fora, mas ele está dentro dos homens, dentro das mulheres. Então por isso que Paulo está ensinando isso. Ele está falando para Tito: Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né? Assim também como os maridos mais velhos ensinem os maridos recém-casados. Passem a experiência
para eles. Passem a palavra de Deus para eles. Versículo número 6. Por quê? Porque para a palavra de Deus não ser difamada. Porque por isso que a palavra de Deus ela é zombada, difamada no mundo. Por causa dos escândalos, dos maus exemplos. Versículo 6. Quanto aos moços, aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Vamos ver na outra tradução. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, ou seja, sejam jovens que se dediquem, moderados, equilibrados, sensatos, que estejam se dedicando à palavra de Deus, que estejam se dedicando às coisas de Deus, que sejam trabalhadores, que observem os mais velhos e sigam os bons exemplos. Sejam criteriosos, ou seja, não sejam levados por qualquer emoção, porque o jovem é assim. O jovem ele é levado por várias emoções. Ele é levado por paixões, que Paulo chama de paixões da mocidade. O jovem, ele muitas das vezes é levado por emoções, talvez pela falta de experiência, pela falta de maturidade, de caráter, ele é levado. Então é preciso que pessoas mais velhas, pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, possam ensiná-los o caminho correto para eles seguirem. Versículo 7. Olha o que Paulo vai dizer para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Na outra tradução, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Na outra tradução diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. Então ele está dizendo para Tito: você se torne exemplo, pessoalmente, que você se torne um padrão criterioso de exemplo de boas obras. Se torne um exemplo diante da igreja, diante do povo de Deus, diante da sociedade. Que você seja um exemplo. Então isso aqui é um nível acima do normal. O normal qual seria? O normal é o que Jesus disse lá em Mateus: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Isso é o normal. Por quê? Porque serve para toda a igreja. Agora esse aqui é um nível acima. Por quê? Porque Paulo está dizendo para ele se tornar exemplo daqueles que são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, exemplo daqueles que estão salvos, exemplo daqueles que estão na igreja, para ele se tornar exemplo dos fiéis, exemplo diante do povo de Deus. Então uma coisa é você ser exemplo para o mundo, outra coisa é você ser exemplo para aqueles que são exemplo no mundo. Então essa era a característica, que Paulo queria ver em Tito, que ele se tornasse padrão, exemplo, pessoalmente, no ensino, mostra integridade e reverência, ou seja, no ensinamento da palavra de Deus, mostra integridade, leva as coisas de Deus a sério, com reverência, com temor diante do Senhor, porque o que você prega, Tito, não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Então mostra integridade, mostra reverência nos ensinamentos da palavra de Deus. Versículo 8: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Na outra tradução, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então que a sua linguagem seja uma linguagem sadia, saudável, santa, irrepreensível, que não haja piadas, brincadeiras de mau gosto, que não haja palavras de homens em seus lábios,
mas que nos seus lábios habite a palavra do Senhor. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada para dizer ao nosso respeito, não tendo o que falar sobre você, porque o seu ensino é o ensino da palavra de Deus. Então nós vemos o maior exemplo disso em Jesus. Jesus tapava a boca dos adversários simplesmente com a pura palavra de Deus, sem delongas, sem fazer voltas. Ele ia direto ao que Deus dizia na sua palavra, e aí explicava e ensinava ao povo. Então não tinha como os adversários lhe caluniarem ou inventarem qualquer coisa a seu respeito, pois o seu ensinamento ele era claro, era irrepreensível, era o ensinamento de Deus. Versículo de número 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Vamos ver o outro versículo. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo. Então está vendo? Não é só a mulher que se sujeita ao marido. Todos nós temos que se sujeitar, né? A igreja ser sujeita ao pastor, que é sujeito a Deus, né? Os servos que trabalham nas suas empresas, seja para qual patrão for, seja ímpio ou não, ele deve ser sujeito aos seus patrões, né? Nós que estamos aqui somos sujeitos ao governo do Brasil, aos presidentes, aos governadores, ao prefeito, etc. Temos que ser sujeitos à autoridade. Então olha que a palavra de Deus ela está dizendo: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. O que tem de crente, o que tem de cristão que trabalha nas empresas, no comércio, que não obedece ao seu patrão, aos seus senhores, né? Podemos dizer assim, não é brincadeira, né? Respondões, não sejam respondões, mas que vocês sejam obedientes, dando-lhe motivo de satisfação. Então eu encontro aqui um modelo para falar para vocês. José era um servo exemplar. José era motivo de orgulho para todos os seus patrões que ele passou. Primeiramente para o seu pai Jacó. Jacó sabia que José, diferente dos seus irmãos, era um jovem honesto. Por isso que ele confiava mais em José, que era o irmão mais novo, do que nos irmãos mais velhos. Depois ele vai para o Egito, e ele é um servo tão fiel, tão obediente ao seu senhor Potifar, que Potifar o coloca responsável de toda a sua casa, de toda a sua renda. Depois ele é caluniado, os irmãos conhecem a história, pela mulher de Potifar, mas Potifar acreditava tanto na integridade de José, que não acredita nem na sua mulher. Ele acredita mais em José do que na sua mulher, porque ele poderia ter matado José ali, né? Só que aquela acusação era tipo a morte. Mas então ele manda para a cadeia. Lá na cadeia, com todos os motivos para se rebelar contra Deus, né? Para murmurar, José cresce dentro da cadeia. Lá na cadeia, o oficial, o carcereiro-chefe, coloca ele como responsável de todo o presídio. Por quê? Por causa disso aqui. Mesmo que o carcereiro era egípcio, adorava vários deuses, Potifar adorava vários deuses, José era obediente aos seus senhores, era dedicado no seu trabalho. Deus o prosperava onde ele colocava a mão. Então trazia satisfação para os seus patrões, né? Depois ele vai ser servo de Faraó, né? O segundo de Faraó. Todo o Egito é sujeito a ele só é sujeito ao Faraó, e o Egito todo prospera. José chega a comprar todo o Egito para Faraó, menos a terra do sacerdote dos deuses egípcios. Então a família dele vem e cuida da família inteira dele também. Então nós vemos em José um exemplo, né? Daniel também é um outro exemplo de um empregado, né? De um funcionário exemplar.
ele era tão exemplar que precisaram fazer uma lei para tentar derrubá-lo, para tentar denegri-lo, né? Mas não conseguiram também. Então, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então o padrão de Deus é esse, irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que nós estamos longe, mas nossos exemplos são esses. É José, é Daniel, esse é o exemplo. Nós, são os exemplos da Bíblia, né? Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, né? Então uma coisa que o patrão não gosta é de respondão. Qualquer patrão não gosta, seja crente ou descrente. É aquele que quer debater, que quer responder, quer fazer do seu jeito, não do jeito que o patrão quer, que a empresa quer, mas quer agir do seu jeito. É a mesma coisa, aprendi a ser açougueiro no mercado, possivelmente eu posso trabalhar em outro mercado, só que o açougue do outro mercado tem uma outra norma, tem outro jeito. Então eu não posso querer chegar lá e fazer do meu jeito. Eu tenho que me submeter ao encarregado, mas ele sabe menos do que eu sei mais do que ele, não interessa. Mesmo assim, eu tenho que ser sujeito, né? Se aquele que sabia tudo veio na terra e se tornou sujeito, né? Serviu aos homens, que é Jesus, quanto mais nós, então. Então, quer se dar bem, quem quiser se dar bem no trabalho, no serviço, crescer, tem que ser obediente ao Senhor. E ser obediente ao Senhor requer obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, que os servos devem ser obedientes em tudo ao seu Senhor. Eu só vou dar um exemplo aqui para que não fique mal entendido. Ah, mas o meu Senhor mandou, o meu patrão mandou adorar outro Deus. Aí você não vai adorar. Por quê? Porque a palavra de Deus é contra isso. É contra a idolatria. Mas isso aí é um caso à parte, né? No geral, quando se fala de coisas materiais, desde que não fira as Escrituras, você tem por obrigação ser sujeito ao seu Senhor. E aqui em Tito, Paulo foi leve. Lá em 1 Pedro, Pedro vai ser mais rigoroso. Ele vai dizer assim, que você possa servir o seu patrão, seja ele bom ou ruim, como se fosse o próprio Cristo que você estivesse servindo. Ou seja, se você corta uma carne, corte essa carne como se fosse o próprio Jesus que estivesse comprando. Se você é pintor e pinta a parede, seja como se você estivesse pintando a casa de Jesus Cristo. Se você é um empresário e tem que vender, montar empresas, que seja como se você estivesse fazendo ou oferecendo um produto para o próprio Jesus comprar. Você não ia oferecer porcaria para Jesus, ia? Você não ia tentar enganar Jesus, ia? Você não ia fazer um serviço relaxado na casa de Jesus, iria? Agora, é interessante, né, essa ideia, né? Então tudo que nós formos fazer, seja como para o Senhor e não para homens. É o que ensina a Escritura. Versículo 10. Não furtem, não roubem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos ver outro versículo, versículo 10 da outra tradução. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então não roubem, né? Eu já vi casos, meus irmãos também, que tem muito mais experiência do que eu, de pessoas que roubam na empresa, roubam os equipamentos. Tem pessoas que trabalham no mercado, roubam a carne, roubam as coisas. Gerentes de lojas que desviam a venda ou que fazem vendas falsas só para cumprir a meta. Então, quanta mentira, engano, e isso só macula a doutrina de Cristo, só suja o nome de Cristo, porque a pessoa não vai falar que foi Circano ou Bertano que fez o tambique, ela vai falar o crente fez o tambique. Ela não vai falar que foi você ou foi eu, vai pela nossa religião primeiramente. Então o que vai ser envergonhado primeiramente e blasfemado é o nome do Senhor nosso Deus.
Então, a melhor coisa que temos é ser honesto. Melhor coisa que tem. Então, eu já vi pessoas saírem envergonhadas de muitas empresas, serem mandadas embora por justa causa, por causa de furto. Que vergonha, não? Que humilhação, né? Você sujar toda a sua carreira profissional por causa de R$50, de R$100. Que vergonha isso, né? Então não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Ou seja, sejam fiéis. Em vez de vocês furtar, sejam fiéis a Deus. Ofertem ao Senhor. Ajudem os pobres. Mostrem que vocês não são presos aos bens materiais, mas que vocês são presos a Cristo Jesus, ao Evangelho de Deus, e que a fim de vocês ornarem, enfeitarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ornar é isso, é enfeitar, é enfeite. Ou seja, se você for uma pessoa honesta, fiel, você vai enfeitar. A doutrina de Cristo já é maravilhosa, você vai deixar ela mais bela ainda. Por quê? Porque você vai ser um bom testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, aquela pessoa realmente honesta, é um servo, é uma serva do Senhor. E aquilo vai ornar, vai trazer mais glória, mais beleza à santidade de Deus, ao nome de Cristo, aos ensinos do Evangelho do Senhor. Vai trazer mais glória para Deus. Então, aqui está o padrão dos servos de Deus. Por isso que José cresceu, Daniel cresceu, porque eles não desviavam, não furtavam, aleluia, mas antes acrescentavam mais lucro aos seus patrões ainda, né? E recebiam o salário a qual lhes era justo e lhes era prometido. Só que tem gente que faz tanto tambique por aí e depois vai achar que a culpa é de Deus, né? Das coisas que acontecem. E tudo que eu falo para os irmãos de loja, onde eu já trabalhei, de supermercado, são fatos que eu vi acontecer com os meus olhos e ouvi com meus ouvidos, né? Então são fatos reais. E tenho certeza que os irmãos também devem conhecer casos semelhantes, né? De pessoas que são mandadas embora por justa causa, por causa de furto, né? Por causa de roubo. Não é mais bonito você chegar e dizer: olha, eu estou passando necessidade, tem como você me dar uma cesta básica, me ajudar, do que ir lá e roubar, colocar a mão naquilo que não é seu. Então, por isso que o nome de Deus muitas das vezes é envergonhado, né? Versículo 11: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Da outra tradução: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus, que é Jesus, se manifestou. O Verbo se fez carne e se manifestou na terra, trazendo salvação a todos os homens. A graça, nós sabemos, é um favor imerecido, ou seja, o homem não merecia ser salvo. Mesmo assim, através da graça de Deus, Deus se manifesta através de Cristo para trazer salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, a oportunidade do arrependimento e de crer no Evangelho do Senhor a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a graça de Deus, é a oferta da graça de Deus para todos aqueles que creem no Evangelho de Deus. Então a graça de Deus, ela faz isso, ela salva o homem. Para quê? Versículo 12 vai dizer para que Deus nos salva. Para educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Eu já até preguei sobre isso aqui na igreja. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, os desejos, as vontades mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça de Deus, ela se manifesta para perdoar nossos pecados e nos levar para o céu. Sim, é verdade.
mas também para transformar a nossa vida, né? Para transformar a nossa conduta. Por exemplo, nós vemos muita gente dizer que é salvo, que foi salvo, que frequenta as igrejas, que frequenta, que participa das ceias, que até mesmo louva, participa de grupos, até mesmo pode evangelizar, mas não teve transformação na vida. Continua na mentira, continua na prática do adultério, continua escrava de vícios e tantas coisas erradas. Então ali está a prova de que essa pessoa não recebeu a graça de Deus salvadora, não recebeu a transformação que é prometida no Evangelho, porque Jesus Cristo derramou aquele sangue na cruz não somente para perdoar pecados, mas para nos salvar do pecado. É isso que a graça promete. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel diz para Maria: Maria, você vai dar luz a um filho e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Ou seja, salvará o seu povo dos pecados, não do inferno, mas da prática do pecado. Então a graça de Deus se manifestou para salvar, para transformar a vida do homem, para educá-lo, para trazer uma educação. Então a gente vê que nas escolas tem a educação que o homem dá, né? Os pais também têm a educação que dá para os filhos. Então Deus, através da sua graça, dá uma nova educação para o ser humano também. Quais são as educações, os ensinos que Deus dá ao homem que é salvo pela graça? Que ele negue a impiedade que está dentro dele, as paixões mundanas que está escrito aqui no versículo, os desejos da carne. É mais ou menos o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, né? Então esse texto aqui requer naquele mesmo versículo: negue a si mesmo. Negue as paixões do mundo, as paixões da carne, negue a impiedade do seu coração. Para quê? Para viver no presente século, para viver nesse mundo, não é no céu não, é nesse mundo, de uma maneira exemplar, de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. O que é uma maneira piedosamente? É uma vida reta, de oração, de santificação, de consagração, de obediência ao Evangelho e a Deus. Aleluia. Então, é isso que a graça de Deus faz na vida daqueles que são salvos. E se essas obras não são feitas no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que professam a fé em Jesus, então não é a graça de Deus, é somente o sentimento do homem, né? Então eles vão se enquadrar naquele versículo que diz: porque me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Vai se enquadrar neste versículo. Por quê? Porque eles só professam que creem em Jesus com os lábios, louvam, confessam em alta voz, mas na sua vida eles não demonstram isso. Não demonstram que renegaram a impiedade, que mortificaram a carne, a natureza carnal, as paixões mundanas, para viver nesse mundo e andar como Cristo andou, e imitar a Cristo. Porque Cristo viveu nesse mundo de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. E nós devemos imitá-lo, imitar a Ele. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Deus vai nos educar também para aguardar a bendita esperança, aguardar os céus, o novo céus e a nova terra, a esperança da glória, a vinda de nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então, se o cristão não espera pela vinda de Jesus, pelo retorno do seu Senhor, pelos céus, é um sinal, é um grande sinal de que ele ainda não foi salvo, possivelmente não foi salvo. Por quê? Porque aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. E se a graça de Deus operou no coração dele, o tesouro dele agora é Deus e não esse mundo, ele vai desejar a vinda do Senhor, vai desejar a manifestação de Deus, pois só corre de Deus,
Só foge de Deus quem está devendo, quem tem medo de Deus. Como Adão se escondeu atrás da moita por causa do seu pecado. Como Jonas que fugiu do Senhor porque tinha medo e era covarde. Agora, quem ama o seu Senhor, quem recebeu o perdão de Deus, a justiça de Deus, ele deseja nada mais, nada menos do que isso, se encontrar com o Senhor. Ele vai falar como Paulo disse lá em Filipenses: a morte para mim é lucro. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Se eu morrer agora, não pense em vocês que eu vou ficar triste, não. Vocês podem até ficar, mas para mim vai ser alegria, porque eu vou estar com o Senhor. Então, esse é o verdadeiro desejo, a verdadeira paixão, o verdadeiro amor que o cristão que recebeu a graça salvadora de Deus tem por Deus. Deseja a manifestação, tem a bendita esperança, né? Uma esperança bendita, abençoada, maravilhosa da glória de Deus e de Cristo. Versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos ver na outra tradução: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que maravilha! Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós. Para que Ele fez isso? Para perdoar nossos pecados? Correto, mas não é só isso. Mas é para nos remir e para transformar a nossa vida. Para quê? Para a gente ser um povo dele somente, não mais do mundo, não mais nosso. A gente ser dono do nosso nariz, fazer o que a gente quer, mas a partir desse momento fazer o que ele quer, se tornar um povo seu, exclusivamente seu, ou seja, exclusivo dele. Não é do diabo nem do mundo, é somente dele, é propriedade dele, é um povo peculiar, particular dele, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus, ela faz isso no coração do salvo, daquele que é salvo por Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados. Jesus morreu naquela cruz para nos remir de todo o pecado, de toda a iniquidade, nos livrar da vida do pecado e nos purificar dos pecados cometidos, para que nós fôssemos um povo dele, exclusivo dele, zeloso e de boas obras. O que é um povo zeloso? A palavra zelo, ou zelador, é aquele que cuida, né? O irmão vai ser o zelador, né, da fazenda. É zelador que fala? Quando vai colocar alguém para cuidar da fazenda? Então ele vai cuidar. Então, Jesus nos chamou para ser um povo seu, exclusivo seu, um povo zeloso de boas obras, ou seja, que tem cuidado em fazer boas obras, em fazer coisas que agradam ao Senhor. Versículo 15 para terminarmos: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Na outra tradução, fala disto e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então Paulo está dizendo para Timóteo não, Tito, fala essas coisas que eu estou dizendo para você, ensina elas, exorta através delas, repreende através delas, prega elas com toda a autoridade que Deus te deu. Ninguém te despreze, não deixe que ninguém te despreze, porque você é jovem, porque você é velho, ou porque você prega bonito ou não prega bonito, ou porque você tem teologia ou não tem teologia. Pregue porque é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, fale com toda a autoridade. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu cargo, não importa que ocupação você tem. Fale porque é a palavra de Deus. Então, se uma criança vem aqui pregar o que eu estou pregando hoje, vai ter a mesma autoridade, porque essa autoridade não é minha, é da palavra de Deus. Se vir o maior pregador de todos os tempos pregar aqui essa mesma palavra, vai ter a mesma autoridade. Agora, se vir o irmão mais humilde que existe e pregar esta palavra,
ela vai ter a mesma autoridade, porque é a palavra de Deus, irmãos. Então isso é maravilhoso. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra de Deus. Olha só que maravilhoso, o mandamento de Deus com promessa: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então, seja uma mãe que pregar isso para o seu filho, seja um pai, seja um avô, seja um pastor, seja uma criança, seja um jovem, seja uma pessoa que se converteu, faz 1 minuto que ela se converteu e está pregando isso, ou até mesmo nem convertida é, mas está citando esse versículo, é a autoridade da palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus está acima da igreja, está acima de denominações, está acima de pregadores, está acima de qualquer criatura ou criação. A palavra de Deus está acima. Então, isso é maravilhoso. Então fale, exorte, repreenda com toda a autoridade que Deus te deu, baseado na palavra do Senhor. Então quando você estiver pregando, ou ensinando, ou falando o que está na palavra de Deus, irmãos, não importa o seu nível intelectual, não importa o seu cargo ou o seu tempo de evangelho, o importante é a autoridade da palavra que você está falando. É a palavra de Deus. E o que eu acho muito interessante sobre isso é que muitos cristãos não entendem isso. Talvez ímpios entendem, como é o caso do centurião. Os discípulos precisavam ver muitas das vezes para crer. Os judeus precisavam tocar em Jesus para ser curado. Mas aquele centurião, ele entendeu a autoridade da palavra, porque ele entendia, porque ele era um soldado, ele era líder de 100 soldados. Então ele entendia, quando ele mandava um servo dele, ou um soldado dele fazer alguma coisa, o soldado ia e fazia. Se ele falava para o soldado dele, não faz isso, ele não fazia. Ele entendia o poder da palavra dele, de homem. Agora, quanto mais a palavra de Deus, né? Então ele disse para Jesus: Jesus, somente uma palavra do Senhor, e meu servo será curado. O poder da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Então, se os homens têm autoridade, se o presidente do Brasil, a presidenta, tem autoridade para isso, se o presidente dos Estados Unidos tem autoridade para dizer: olha, vamos entrar em guerra contra o Iraque, e todo o exército vai lá guerrear, quanto mais o Deus Todo-Poderoso. Então, se ele decretou, se ele falou a sua palavra, irmãos, pode tomar posse, pode ter certeza que ele é fiel para cumprir e para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração nesta noite. E semana que vem, quarta-feira ou terça, não sei quais são os planos do Senhor. Se não é para vir terça, na quarta nós viemos. Vamos estar estudando o 3º capítulo de Tito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Esta palavra não é do homem, essa palavra não é minha, não fui eu que a escrevi nem a inspirei, mas por séculos e milênios ela tem estado escrita neste santo livro que é a Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus, que o seu conteúdo é santo, que o seu conteúdo é alimento, é bússola, é lâmpada, é poder para transformar, salvar, curar e repreender todo o mal. Por isso, pela tua palavra estamos pregando, Pai, e pela tua palavra o Senhor multiplicou os peixes na pescaria milagrosa, pela tua palavra o Senhor curou o servo do centurião, pela tua palavra tu criaste os céus e a terra e tudo que neles existe, que nossos olhos enxergam, foram criados pelo poder da sua autoridade e palavra, meu Deus. Por isso, pelo poder da palavra de Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o mal, toda obra diabólica, demoníaca, toda enfermidade, todo o mal, meu Deus. E que o Senhor abençoe as famílias, abençoe os casamentos, abençoe esta cidade, abençoe nossas famílias, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém.